Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 do livro de 2 Samuel. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Se você tem sido abençoado, sua evolução diária é bênção na sua vida, curte, comenta e compartilha logo de início, em nome de Jesus. Eu quero te fazer também um convite aqui. Hoje à noite na nossa igreja, nós vamos ter a 7ª ministração de uma série poderosa, Espírito de Excelência, e você não pode ficar de fora. Esteja conosco hoje na Evo, às 20 horas, tá? E se você é de outra cidade, de outro estado ou de outro país, você pode acompanhar pelo Evo TV, que é o nosso canal no YouTube. Evo de Evolução, espaço TV. Evo TV. Esteja conectado, mas se você é de São Paulo, esteja presencialmente para viver a experiência do culto, tá? Vamos lá, gente. 2 Samuel, capítulo 4, tem 12 versículos, é curto, e o texto começa dizendo assim: Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu toda a sua coragem, e Israel todo ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada parte de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Gitaim e até hoje vivem lá como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e ele fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Berote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram, ou seja, mataram Isbosete. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e levaram consigo e viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul e de toda a sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom e de Berote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que ele trouxe. Muito mais agora, que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi ordenou aos seus soldados, e eles os mataram, e cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. Mais uma história fascinante aqui do livro de 2 Samuel. Vamos recapitular um pouquinho, bem rapidinho, do capítulo anterior para a gente poder entrar nesse capítulo, tá bom? No capítulo anterior, a gente pôde ver uma longa guerra entre a casa de Saul, na presença de Isbosete e de Abner, agora todos mortos, né? E a casa de Davi. A casa de Davi estava se fortalecendo. Abner, o comandante do exército de Saul, rompe com Isbosete, o filho de Saul, o único filho vivo de Saul que sobrou. Após essa discussão, ele decide apoiar, honrar a Davi como um rei sobre todo Israel. Abner, ele negocia com Davi, mas é assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi, em vingança pela morte do seu irmão Asael.
Davi lamenta a morte de Abner, mostrando a sua inocência no incidente e ganhando respeito no meio do povo. Aqui no capítulo 4, Isbosete, o filho de Saul, agora como rei de Israel, ele fica aterrorizado após saber da morte de Abner. Na verdade, era Abner que reinava. Isbosete sempre foi assim, um homem mais tranquilão, né? Que não conseguia tomar decisões, e o Abner era o cara ali, o pulso firme, né? Então, assim que Abner morre, Isbosete, ele fica aterrorizado, né? Vai dormir. Aí entram 2 capitões do seu próprio exército, Recabe e Baaná. Eles aproveitam a fraqueza de Isbosete e matam ele ali na sua própria cama, no seu próprio quarto, enquanto ele dorme. E aí eles cortam a cabeça dele e levam para Davi, que estava em Hebron. E a intenção deles era ser recompensados por abrir o caminho para Davi. Mas, no entanto, Davi é contrário ao assassinato de Isbosete, que era um inocente nesse quesito, né? Ele estava ali diante de 2 homens que traíram a confiança do seu rei, né? Especialmente de alguém que não estava representando nenhum tipo de ameaça, no caso de Isbosete, né? E ele condena o ato. E aí o que Davi faz? Ele ordena que Recabe e Baaná sejam executados por conta da traição e da desonra. Aí o corpo de Isbosete é enterrado com dignidade, né, no túmulo de Abner, na verdade a cabeça de Isbosete. A Bíblia não fala onde foi enterrado o corpo. E esse capítulo vai destacar então o compromisso de Davi com a justiça, com uma postura firme contra essas ações traiçoeiras, mesmo quando estas poderiam ser vantajosas para ele. Aqui também vai falar sobre o caso de Saul, né? Davi, ele diz, olha, me apareceu um homem aqui dizendo que matou Saul, né? E a história não foi bem essa. Na verdade, esse homem estava mentindo, e aí Davi também mandou executar porque ele estava se gabando de ter matado o rei. Então foi a segunda vez que Davi demonstra, né, que ele vive uma vida de princípios. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar o próprio Saul e ele não fez, né? Então Davi entende que ele não podia tocar no ungido de Deus. E aqui Davi estava ensinando também para todos os seus homens, os seus valentes, que não se pode tocar no ungido. Aparece aqui também nessa história, fala sobre o filho de Jonatas, Mefibosete, que mais adiante a gente vai entender a história dele. Mais à frente, Mefibosete vai aparecer, Davi vai honrar Mefibosete, mas isso vai ficar para daqui a alguns capítulos mais adiante, tá bom? E o grande exemplo daqui, a lição prática de hoje, é Davi, né, um grande exemplo bíblico de alguém que viveu uma vida fundamentada em princípios. É isso mesmo, aqui em 2 Samuel, capítulo 4, ele foi confrontado com uma situação que facilmente poderia ter trazido uma solução rápida para a sua ascensão ao trono. Os assassinos de Isbosete, filhos de Saul, vieram a ele esperando uma recompensa pelo assassinato. Mas, no entanto, ao invés de recompensar eles pelo feito, Davi decide agir com integridade. Ao rejeitar qualquer vantagem pessoal que viesse de traição desse assassinato, Davi vai nos ensinar que nós não devemos comprometer os nossos princípios, mesmo quando a oportunidade para um ganho pessoal parece até justificável. Ou seja, Davi poderia ter justificado, né? Já está morto mesmo, vocês vão fazer parte do meu exército agora. Tudo que aqueles homens queriam era ganhar um ponto com Davi, né? Era ficar bem na foto com Davi ali. E Davi diz, não, tá tudo errado. E muitos de nós, muitas pessoas, muitas vezes, acabam comprometendo os princípios éticos, né? Uma vida debaixo dos princípios espirituais, quando surgem oportunidades que parece até justificável. Dá para justificar. Não tem justificativa. Tá? Então a integridade de Davi aqui estava fundamentada na justiça e na retidão, independente do que acontecia ao seu redor. Ele sabia que as decisões que ele iria tomar nos momentos de maior pressão iria revelar quem realmente ele era e aquilo que ele valorizava. Ele era o homem segundo o coração de Deus e valorizava a presença de Deus acima de todas as coisas. Então, assim como Davi, nós também somos chamados para viver uma vida de princípios, especialmente quando as escolhas difíceis surgem. As decisões baseadas em integridade são aquelas que resistem ao tempo,
que trazem honra diante de Deus e também diante dos homens, e que promove uma cultura de justiça, uma cultura de verdade. Mesmo quando o caminho fácil se apresenta, né, uma vida de princípios exige que nós sigamos o caminho correto, confiando que Deus honra aqueles que permanecem fiéis aos seus valores. Tá? Deus, ele honra aquele que permanece fiel aos seus valores, aos seus princípios espirituais. Davi aqui, ele decide honrar os seus princípios acima de qualquer benefício pessoal. Ele poderia descumprir o princípio para ter um benefício pessoal. E da mesma forma, cada um de nós é desafiado a manter a nossa integridade aos princípios em todas as áreas das nossas vidas. Seja em pequenas ou grandes decisões, sejam em pequenas ou grandes escolhas. Ou seja, viver uma vida de princípios é literalmente escolher a verdade e a justiça, mesmo quando é mais difícil ou menos conveniente. E é mais ou menos assim, isso é o que nos distingue como pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus. Pessoas comprometidas com os valores do reino vão ser pessoas leais, verdadeiras, íntegras, fiéis, não são pessoas vendidas que vão se vender por qualquer coisa, mesmo que lhe traga benefício temporário, pessoas que priorizam valores do reino. O que a gente pode trazer de exemplo prático? Um empresário, por exemplo, né? O empresário está ali passando por dificuldade e surge uma oportunidade de sonegar um imposto, de comprar uma carga roubada, de fazer alguma coisa nesse sentido. E a pessoa é cristã, está ali debaixo de princípios espirituais, está sendo regido pelos valores do reino de Deus. Mas naquele momento de dificuldade, de luta, de desafio, decide vender a sua integridade, vender a sua dignidade, vender a sua fidelidade e acaba sonegando o imposto ou comprando mercadoria roubada. Isso é literalmente descumprir princípios espirituais. E quando nós descumprimos princípios espirituais aqui na Terra, o mundo espiritual se apropria disso. E é muito interessante, tem muita gente que faz, né, que peca, que erra, que falha e acha que Deus nunca vai ficar sabendo, né, ou que as pessoas nunca vão descobrir, né. Quando a pessoa peca contra o seu cônjuge, não, ele nunca vai descobrir, isso vai ficar em segredo. Entenda uma coisa, pecado em oculto na terra é segredo com o diabo. Todo pecado oculto, toda mentirinha, tudo aquilo que fica em oculto é um segredinho seu com Satanás. E no momento oportuno, ele vai se apropriar desse segredo para destruir a tua própria vida. Então aqui, Davi está nos ensinando que nós precisamos viver uma vida de integridade, de fidelidade aos princípios do reino de Deus, a qual nós fazemos parte. Nós cristãos somos discípulos de Cristo e estamos debaixo dos valores espirituais do reino de Deus. Por isso, nós precisamos ser como Davi. Devemos tomar decisões diárias baseadas nos princípios espirituais que nós recebemos de Deus. Quando nos mantemos firmes aos princípios e valores do reino, nós mostramos que vivemos guiados pelo Espírito Santo e não pelas consequências momentâneas. Deixa eu repetir isso aqui em nome de Jesus para finalizar, tá bom? Quando nós nos mantemos firmes aos princípios e valores espirituais, nós estamos mostrando que nós somos guiados pelo Espírito Santo e não por situações e conveniências momentâneas, ou seja, situações corriqueiras da vida ali, coisas que vão desaparecer rápido, tá? Então, em nome de Jesus, a grande lição de aplicação prática hoje é que eu e você, nós precisamos andar comprometidos com os valores do reino, assim como Davi foi um grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, que anda, né, com fidelidade e integridade aos princípios espirituais, que não aceita, né, esse tipo de traição, de situação. Nós também precisamos andar debaixo dos princípios espirituais. Amém, gente? Glória a Deus! Assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Agora é hora de agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, é hora de fazer isso agora. Aproveita e tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo em nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça, hoje à noite na Evo, 7ª ministração
sétima ministração. É isso, né, pessoal? Sétima ministração. Sétima ministração. Eu tô confundindo aqui entre sexta e sétima, mas é a sétima, porque na verdade essa série nós fizemos o mês de agosto e a pedido de muitos nós estamos continuando ela agora em setembro. Então vai ser a sétima ministração da série Espírito de Excelência. Você não pode ficar de fora em nome de Jesus. Esteja hoje à noite conosco na Evo e amanhã, mais uma vez aqui às 7h40 no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te desejo uma excelente quarta-feira. Te espero hoje à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus abençoe!